Amigos e amigas do podcast da Clínica Climatério, um grande abraço. Muito obrigado pela sua atenção desde já. Estamos abrindo mais uma edição de um podcast que fala de um problema importante na vida da mulher, mas que pode ser solucionável. Pois é, vamos falar da menopausa, vamos falar do climatério. Já falamos sobre esse assunto no podcast da Clínica Climatério por 2 vezes, mas agora nós vamos ter uma mulher falando sobre isso. E olha, eu quero muito que, se você tiver uma mãe, uma tia, uma avó mesmo, entre 47 e 65 anos, e esse é o período do climatério, que você possa encaminhar esse vídeo. Vai valer muito a pena, porque hoje a gente vai tocar em assuntos extremamente importantes. Para as mulheres, o início, a marca, a data de início, que é a menopausa, e o período de climatério, que é longo, pode ser praticamente o fim. Elas pensam assim, mas não. Saiba que é possível você ter uma vida nova a partir da data da menopausa e no período de climatério. E quer saber da melhor parte? Esse período pode ser talvez muito mais prazeroso do que a sua chegada até esse período. Bora tocar nesse assunto, mulheres? A convidada do nosso podcast hoje da Clínica Climatério é a doutora Renata. E a Neta, ela é ginecologista e ela é filha do doutor Odilon, que a gente adora, que teve aqui os primeiros 2 programas e que está fazendo um sucesso danado na internet com suas respostas, etc. Doutora, que bom, que alegria te receber em nosso podcast. Tá tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Wilson? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, a alegria é minha. Viu? A honra Prazer é nossa. Muito grande estar aqui com você. A honra é nossa em tê-la aqui, porque eu, quando comecei a ter pautas no podcast da Clínica Climatério sobre esse assunto, eu pensei na minha mãe, né, que não tinha as informações que esse podcast pode propor às mulheres. Pensei na minha avó, não é? Enfim, e eu acho que esse podcast, ele, além de falar da Clínica Climatério, que fica na Avenida Independência, ela é uma grande prestação de serviço. Com certeza. E chego à conclusão, doutora, e nós vamos tratar desse assunto, que o governo federal deveria tratar este momento de climatério da mulher com muita seriedade, com tanta seriedade como trata alguns outros problemas de saúde. Estou falando de HPV, estou falando de vacinação, etc. Porque lida com um período da mulher muito grande, não é um resfriado de 2 semanas. Nós estamos falando de um período que pode durar aí muitos anos, quase 20 anos ou mais. A doutora é formada em ginecologia. Ginecologia. É? Eu fiz minha faculdade de medicina em Rio Preto, né, na FAMERP, e fiz minha especialização em ginecologia e obstetrícia em São Paulo. Um hospital que é só de ginecologia mesmo, hospital do SUS ali. Né? E a parte mesmo de endocrinologia ginecológica, voltada para o climatério, eu fiz na Santa Casa, em São Paulo. Então essa foi minha formação, né, de base. Doutora Renata, a saúde do homem não anda bem. É o meu universo. Convivo com eles todos os dias. Muita pressão corporativa, buscas por resultados, preocupação com o caminho dos filhos. Então, a situação do homem hoje, quando eu paro e converso, no futebol dos amigos ou numa cerveja do boteco, eu vejo o homem extremamente estressado, eu vejo o homem muitíssimo preocupado e com pouca qualidade de vida. Esse é o universo que eu estou te passando, do homem como leigo e convivendo entre eles. Em que momento a mulher do universo vive hoje? É parecido com o do homem? É bem parecido, né? A mulher, depois que se inseriu no mercado de trabalho e exerce funções muito semelhantes às funções do homem, né? Tem um nível de estresse muito intenso, uma pressão psicológica muito grande. Né, para também busca bater metas, tem que ter resultado. Então o nível de estresse é altíssimo. Né? Então, nessa fase do período do climatério, que em redor, por volta dos 40 anos, que se inicia, quando o ovário começa a produzir menos hormônio, então culmina já os fatores sociais e profissionais, que acabam influenciando muito na qualidade de vida da paciente, e os fatores físicos, orgânicos, né? A falta do hormônio, também aumenta muito o nível de estresse.
né? Então, assim, quando a gente está com o estradiol, que é o hormônio que o ovário produz baixo, então existem muitas alterações hormonais nessa fase, né? E essas alterações hormonais, elas influenciam no humor. Então, a paciente, ela fica mais irritada, fica mais nervosa, muitas vezes fica mais deprimida. Então, ela que tem que estar numa fase da vida ainda muito produtiva, profissionalmente falando, muitas vezes o corpo dela não responde, né? Ela quer ter um raciocínio mais rápido, uma concentração e uma memória que permita exercer as atividades no dia a dia, e ela começa a perceber a falta de tudo isso nesse período do climatério. Então, acaba atrapalhando até, inclusive, a vida profissional. E os reflexos também na vida pessoal, né? Nos relacionamentos. Há um ditado entre nós, homens, que o homem jamais poderia ser mãe porque ele não suporta um resfriado. Que as mulheres são muito fortes, né? São elas que realmente encabeçam a casa. Muitas delas hoje são chefes de família, não é? Então a gente tem a clareza entre nós que as mulheres realmente são muito fortes, né? Quando nasce o bebê, cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido. E a minha própria mãe dizia isso. A saúde da mulher, dada a sua entrada no mercado e ter as mesmas responsabilidades que os homens, acaba sendo um universo. Que bom que as mulheres estão entrando, porque tem total competência para isso. As fragiliza, essa versão que a gente tem da mãe, que cuida de 3 filhos, do marido, quando ela vai para o mercado de trabalho, essa fortaleza é a mesma? Ou ela se fragiliza um pouco mais? Porque ela lida com externos. Ali ela está na casa dela, tem os filhos, tem o marido, mas está tudo sob o domínio. Quando ela vai para o mundo corporativo, ela lida com uma série de... Não, a fragilidade é inerente ao ser humano, Sim. Sobretudo à mulher. Então, temos a nossa fragilidade, mas que muitas vezes, aparentemente, a mulher ela é a fortaleza, vamos dizer, né? Ela está forte para enfrentar tudo. Mas por trás daquela fortaleza que aparentemente ela demonstra, existe uma pessoa que sofre muito. Né? Uma pessoa que não dorme bem por conta das ondas de calor, que acorda cansada, que vai para o trabalho muitas vezes se arrastando, sem ânimo, sem energia, sem disposição. Então, ela enfrenta. Ela faz as funções, as atribuições dela, mas por trás disso, muitas vezes, tem uma pessoa que está sofrendo calada, muitas vezes, né? Não tem nem tempo de buscar ajuda, muitas vezes não vai no ginecologista. Então, se ela cuidasse mais, as mulheres cuidassem mais dessa fase do climatério, todo ano, né, acompanhamento ginecológico todo ano, fazer a dosagem dos hormônios. Então, nos casos que são possíveis a utilização da reposição hormonal, fazer essa reposição, com certeza, essa vida profissional da mulher, ela continuaria de uma forma mais tranquila, né? Então, por exemplo, no climatério, a incidência de transtornos de ansiedade, de depressão, ela aumenta. Então, as mulheres elas estão enfrentando o que elas têm que enfrentar em termos de atividade profissional, mas por trás disso, muitas vezes, tem um sofrimento muito grande e elas sofrem caladas, né? Muitas vezes. Então, tem que buscar ajuda. A ajuda ginecológica é muito importante. Doutora, por que as mulheres sofrem mais caladas? O homem logo expõe, mas as mulheres têm esse sentimento. Por que as mulheres sofrem mais caladas do que os homens? Culturalmente, a gente tem que, como a gente está dominando também o mercado de trabalho, a gente tem que mostrar que é forte, né? Você mesmo pontuou que as mulheres da sua família são fortes, né? Então, a gente tem que mostrar uma imagem, mostrar que realmente a gente dá conta de tudo, como se a mulher fosse uma mulher maravilha, né? Uma ótima esposa, uma ótima profissional, uma ótima mãe, tem que exercer todas as atribuições da melhor maneira possível. Só que muitas vezes a gente não consegue exercer tudo. Sempre fica alguma coisa, algum papel a desejar, né? E daí que cabe uma avaliação mais criteriosa do ginecologista, até que ponto são características mais emocionais que estão pesando, ou físicas, a falta realmente do hormônio. Olha, que coisa extremamente interessante. É verdade que as mulheres infartam mais cedo, eu não sei se a pergunta é correta, do que os homens. A gente vê muito infarto em homens. Olha, o fulano infartou jogando bola, mas é raro a gente ver, uma mulher infartou. Mas não é tão incomum assim, né, doutora? Agora está cada vez mais frequente, né? Então, antigamente, a gente era mais habituado a conhecer as viúvas, né? Os homens faleciam e as mulheres ficavam. Então, hoje em dia, principalmente por esse nível de estresse muito intenso,
muitas vezes não consegue ter uma alimentação saudável, não pratica atividade física, a obesidade, né, está muito frequente. Então, os hábitos de vida muito inadequados hoje em dia, né? Então, tem uma incidência grande também de infarto nas mulheres. Aumentou, né, a incidência de infarto nas mulheres. Doutora... Antigamente eram mais os homens, mas ainda os homens infartam mais. Mas nessa fase do climatério, a falta do hormônio é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, a reposição é uma forma de prevenção também. Doutora Renata, quando uma mulher está infartando, os sinais de infarto são muito parecidos com os dos homens? São exatamente iguais? Ou por ser mulher, existem sinais diferentes do que os sinais de infarto em um homem? Então, os sinais são os mesmos, né? Então, tem a questão de dor no peito, uma indisposição, incômodo, muitas vezes irradiando para o braço esquerdo, associado a náusea, um mal-estar. O que diferencia muitas vezes é se a pessoa é diabética. Então, muitas vezes a pessoa diabética não tem aquele infarto com dor, né? Geralmente é só um mal-estar, uma sudorese, não tem o quadro típico de dor importante, né? Precordial nessa região do peito. Mas daí cabe também elas, a qualquer sintoma diferente, buscar o cardiologista, né? Daí já é uma outra especialidade mesmo que também precisa ser consultada anualmente, né? No período do climatério. A gente sempre recomenda mesmo uma avaliação cardiológica anual. É muito importante nessa fase. Então, só para a gente repetir isso, em que momento a mulher deve se preocupar com o quadro de infarto, né? É a dor no peito, é irradiando a dor para o braço esquerdo. Isso, quer dizer, isso é muito assim, é muito claro para todos. Para a mulher, começou a ter esse tipo de coisa. Tanto para homens quanto para mulheres, são os mesmos sintomas. Tá. Me explica um pouco, doutora, sobre esse período de hormônio se caracterizando com uma maior incidência do infarto. Qual é a relação de um desequilíbrio de hormônio com o infarto, por favor, doutora? Então, a falta do hormônio, ela atua mais a nível endotelial mesmo, né? Então, tem algumas substâncias que deixam de ser eliminadas no endotélio. O endotélio é a parede do vaso, né? E que culminam com o aumento mesmo de risco, tanto de infarto como de derrames nessa época, né? Então, tem uma alteração anatômica ali nas artérias que irrigam o coração, entende? Por isso que é importante, independente se vai fazer reposição hormonal ou não, é importante a avaliação cardiológica anual. Bom, ainda sobre o assunto de climatério, a gente aprendeu bem com o seu pai, doutor Odilon, que a gente tem um carinho tão especial por ele, que esse período começa de 47, 48 anos, se estende até 65, e a Organização Mundial de Saúde já fala em estender esse período de climatério para até 75 anos. Se isso acontecer, a gente está falando em 30 anos de climatério, o que representa aí... uma grande parte da vida da mulher. Da vida da mulher. Sim. E que é um momento em que ela deveria estar desfrutando de alegria, de felicidade, de espiritualidade, de tudo isso, é quando chega esse período de climatério para ela. E ela acaba sofrendo bastante com isso. A gente aprendeu com o Dr. Odilon sobre todo esse período de sofrimento. Mas eu estou hoje com a filha do Dr. Odilon, que é a doutora Renata, e quando uma mulher fala com profundo conhecimento de causa, por ser mulher. E a gente fez um programa sobre mitos e verdades. E a senhora lida com mulher todos os dias. Por que a mulher tem dificuldade de falar da sua falta de libido sexual e fica em silêncio com o marido? Vergonha, né? Ela tem vergonha. Vergonha tanto do marido, de expor isso para o marido, até para o ginecologista muitas vezes. Então, na consulta, a gente sempre pergunta quais são as suas queixas, o que está te incomodando, em que eu posso te ajudar. E elas falam várias queixas, mas muitas vezes não tocam no assunto da libido. Daí, quando a gente pergunta, e a libido, tá tudo bem? Não, tá péssima. Não sinto nada, para mim, se meu marido não me procurar, tá ótimo. Para mim, como se o sexo não existisse, não fizesse mais diferença na minha vida. Né? Então, eu acho que é mesmo um tabu. O sexo é um tabu ainda na sociedade. Por mais liberada que esteja nessa questão da sexualidade, por mais moderna que aparentemente as mulheres sejam, elas ainda têm vergonha. Se sentem constrangidas, né, de falar que tem problema com desejo sexual, com a libido. Para os homens não mudem absolutamente nada, continua sendo tabu. Os homens não falam muito sobre isso.
a gente fala sobre tudo, sobre futebol, faz fofoca, né? Que também é uma característica do homem, mas a parte de sexo do homem, fora a cobiça pelas mulheres, que é uma coisa meio do homem, quando o homem entra na vida pessoal, sexual, é um tabu, ninguém fala nada, e o homem dá tem uma detalhes. vantagem, né? Vocês têm uma vantagem. Existe a andropausa, né? A redução dos hormônios masculinos, mas ela é muito lenta e gradual. Então, lá por volta de 70 e poucos anos, que o homem vai começar a perceber uma alteração do desejo. A mulher, quando ela se aproxima do início do climatério, já perde muito o desejo sexual. Né? Então, tem essa diferença. Existe um descompasso. Às vezes, casais que se deram bem sexualmente falando por anos, chega nessa fase, eles acabam se afastando, né? Porque o homem continua com muito desejo, querendo muito ter relação, e a mulher cada vez menos. Então acaba que ocasiona um problema mesmo de relacionamento nos casais. O homem acaba achando que não é amado, que a pessoa não ou que as mulheres têm uma amante, tem outras pessoas na vida delas, né? Ficam suspeitando que haja alguma traição, né? Mesmo e falta de diálogo. Muitas vezes a mulher não expõe para o marido, falta de conhecimento, a mulher não expõe para o ginecologista. Então, eles acabam que não conversam sobre o assunto. E afasta afetivamente também o casal. Porque para a mulher, um bom relacionamento, muitas vezes, não necessariamente precisa ter um sexo maravilhoso. Para o homem, não. Para o homem, o sexo é muito mais importante, né? Então, dificilmente um homem considera que o casamento vai muito bem se ele não tem uma frequência e uma satisfação sexual, né? Então, essa é uma fase, esse é um assunto muito importante nessa fase. Tem várias estratégias, né, para lidar com a baixa da libido da mulher. Né, desde fitoterápicos, a reposição hormonal mesmo ajuda, e orientações, né, informações sobre como lidar com a sexualidade nessa fase é muito importante. Bom, tanto que boa parte dos divórcios acontecem exatamente nesse período, fase. Né? E não à toa que o número de divórcios com casais na faixa de 50 anos disparou, né? Que você havia um modelo de casal, muito provável a doutora já tenha tido no seu círculo de relacionamento, falou, não acredito que vocês se separaram, né? Pô, vocês estavam super bem e tal, e aí de repente acontece, e é exatamente pela falta. Mas eu também acho que os homens poderiam tentar entender um pouco, é que realmente, às vezes, a mulher não permite que a gente avance nesse espaço. É, né? O que eu costumo até brincar com os pacientes, né? Você não está com vontade, não está com muito desejo, que o ciclo de resposta sexual normalmente começa com a libido, que é o desejo sexual, depois a excitação e depois o orgasmo. Nessa fase, esse ciclo ele dá uma rearranjada, então a fase de desejo ela fica inibida. Muitas vezes, mesmo com a reposição hormonal, não volta a ser exatamente o que era antes. Mas a fase de excitação, ela permanece. Então, que a mulher não tenha muita vontade, mas que ela permita que o homem se aproxime, que faça as preliminares, que tenha um sexo oral ou uma masturbação, vai surgir a vontade, ela vai ficar excitada e vai ter o que a gente fala que é um desejo responsivo. Então, ela vai surgir a vontade através de uma resposta ao estímulo. Né? Então, o que acontece muitas vezes é que a mulher não tem vontade, ela coloca uma barreira, ela se afasta, ela não deixa nem ter a preliminar. Então, isso acaba afastando cada vez mais o casal. Né? Então, assim, muitas vezes só o fato de você esclarecer da importância das preliminares, né, de ser uma preliminar mais longa, de ter mais estímulo, isso já muda de uma forma significativa. Não vou falar para você que vai voltar a ser como era antes, né, as relações sexuais, mas o conhecimento de algumas informações contribui muito para a qualidade na hora da relação sexual. Falar um pouco sobre a secura vaginal nesse período, não é? Que também atrapalha, a gente já entrou nesse assunto, que também atrapalha. Nesse momento, a mulher deve exercer a função de orientar o seu marido com relação, por exemplo, a uma secura vaginal. É necessário que haja um lubrificante, não é? Sim. Que o homem não venha para cima, numa linguagem bem popular, para que as pessoas entenderem, quer dizer, venha preocupado em ter a parte dele e não se preocupa com a mulher, porque se isso acontecer é muito provável que ele a afaste mais ainda disso, né? E aí a doutora, que tipo de conversa a mulher, quando ela não tem desejo sexual, mas ela tem interesse que isso aconteça, ela deve ter. Como é que ela começa conversando com o marido sobre preliminares, sobre a utilização de um lubrificante? O primeiro start é a conversa com o ginecologista, Sim. né? Para ela ter as informações. Então, senão ela não vai saber muito o que falar, né?
Mas, por exemplo, eu tenho casos de pacientes que são anos casadas e que têm a secura vaginal já há muito tempo e que nunca usou um lubrificante. E está sempre com dores na hora da relação. Então, quando você tem a relação sexual e dói, é algo que é desagradável, você não vai querer ter de novo. Né? Então, muitas vezes, até a própria secura vaginal interfere na libido, prejudica a libido. Né? Então, você indo no ginecologista, ele te explicando, né, que a importância do uso do lubrificante, né, já ajuda bastante. Mas também não adianta só usar o lubrificante se a vagina está muito atrófica, que a gente fala, né? A falta do hormônio leva a uma atrofia genital, a vagina fica fina, sensível. Então, o uso do hormônio local vai melhorar as condições da vagina, daí o lubrificante também, né? Vai ter uma relação mais prazerosa. Então, assim, a paciente ela tem que saber que ela pode ter alternativas de tratamento, alternativas terapêuticas que vão contribuir para a relação sexual dela. Né? Então, já usando hormônio local e já usando lubrificante, a relação sexual vai ser muito melhor, vai ser muito mais prazerosa. Então, trazer essa informação do consultório médico para o marido, né? Então, muitas vezes nem o marido nunca comprou um lubrificante. E é uma coisa tão comum, né? Um KY, já não estou fazendo propaganda, não. Mas é tão comum, né? Usar lubrificante, mas tem muitos maridos que nunca nem entrou numa farmácia para comprar. E percebe o sofrimento ali da mulher, e percebe que na hora de penetrar é difícil, e entra, bom, como eu vou te dizer, de uma forma mais agressiva mesmo, porque entra com uma aspereza, quando não tem aquela umidade natural ou artificial, né? E muitas vezes não utilizou. Dor, Então acaba, muitas vezes dói, arde, no pós-relação fica incomodando, pode até sangrar, porque chega até machucar mesmo, né, a vagina. Então, assim, ir no ginecologista, ter essas informações e levar para o marido a receita do ginecologista, o que ele receitou, vai ajudar muito, né? Você falou em hormônio local, sim, e é a primeira vez que eu ouço isso na série de podcasts da Clínica Climatério. Como é que é o hormônio local? Então, o hormônio ele tem várias formas, né? A gente pode usar em óvulos, então como se fossem pequenas azeitoninhas. Tem os cremes que a gente coloca com aplicador mesmo interno, sempre antes de dormir. Mais modernamente tem os comprimidos vaginais. Então, antigamente as pacientes, mesmo com secura vaginal, não queriam usar o creme porque ficava aquela umidade na calcinha no dia após o uso do creme, né? Então, veio muito a suprir essa queixa das pacientes o comprimido. Então, tem comprimidinho que você coloca dentro da vagina antes de deitar. Por exemplo, 2 comprimidos por semana. Né, que é um hormônio de uso local. Então, tem o hormônio da reposição hormonal propriamente dita, que tem várias vias de administração. Tem a via oral, tem a via transdérmica, né, de passar o creme na pele, tem os implantes. Então, tem a reposição hormonal propriamente dita, mas muitas vezes, mesmo com a reposição hormonal, a secura vaginal permanece. Então, muitas vezes, a gente tem que associar um tratamento local com o hormônio de uso vaginal. Gente, é interessantíssimo essa possibilidade do hormônio intravaginal. E esse tratamento é de quanto tempo? Ou é só para relação com o marido, uma vez por semana? Enquanto ela tiver atividade sexual, e ela mantém o uso. E essa aplicação, ela deve ser feita um dia antes, na noite? Não. A gente recomenda antes de deitar. Não depende da aplicação do hormônio com o ato sexual em si, né? Então, aplica como tratamento mesmo, 2 vezes na semana antes de dormir, por exemplo. E daí, quando ela for ter a relação sexual, a vagina já vai estar com condições melhores. Daí, ela usa o lubrificante. Na hora da relação, é o lubrificante. Mas antes de deitar, o tratamento local com hormônio. Entendeu? Independe do ato sexual em si. Falando um pouco de lubrificante, entre mitos e verdades, a gente sempre com o Dr. Odilon, a gente fala sobre isso. A gente vive uma sociedade com crenças limitantes e de mitos e verdades. Algumas mulheres usam como lubrificante óleo de coco. Sim, sim. E isso é saudável? A mulher para um relacionamento sexual pode utilizar o óleo de coco? Ele é melhor que o KY ou é a mesma coisa? Não é recomendado cientificamente, né? Não é algo que o ginecologista prescreva. Então, algumas pacientes usam, a gente respeita, né, a crença delas e malefícios ela não vai ter, né? Mas é muito melhor que você use um lubrificante à base de água, né? O KYG é à base de água. Então, faz menos sujeira ali, menos incômodo. Mas pode ser usado óleo de coco, não tem problema. Mas não é algo que ela vai partir do consultório médico com uma prescrição, entendeu? Então é mais coisa de mãe para filha. Né? Falar ainda um pouco sobre esses tabus, não é? Então a gente falou aqui,
das responsabilidades da mulher nesse período, que é importante que ela tenha uma reposição hormonal, e a clínica Climatério é muito assertiva nisso. É uma referência no Brasil, não é uma referência só em Ribeirão. Então a gente falou da reposição, do que a mulher tem hoje, a dificuldade, vai para o mercado, se tornando uma chefe de família. A gente falou sobre tudo isso. Agora, a mulher, o homem, é 50% pai, 50% mãe. É o que diz a minha terapeuta. O que ela pode trazer da infância e da adolescência? Porque eu acho que isso é tão importante, doutora. A gente sempre se preocupa, evidentemente, com a reposição hormonal, que é um caminho fantástico, maravilhoso, mas às vezes há dentro algo dentro da mulher que vem de adolescência, que vem de uma repressão, que vem, às vezes, de uma única discussão, de uma única briga, e que a mulher leva isso para o restante da vida. Sim. Como diagnosticar isso? A gente tem que fazer uma investigação bem mais profunda, né? Tem que ter uma consulta com bastante tempo. Não é bem a sua área, né? Uma e terapia, muitas não, mas a gente conversa sobre isso, mas com imagino certeza. Que seja, né? Então, assim, tudo que somos hoje, somos frutos das nossas experiências, né? Tanto do passado remoto da nossa infância, como do passado recente também, né? Então, se a gente teve uma criação mais opressora, mais autoritária, que o sexo era algo proibido, sujo, feio, né? Se a gente traz isso da nossa criação dos nossos pais, você fala, mas lá na infância vai influenciar no dia de hoje? Claro! Tudo fica no inconsciente. Sim. Então, muitas vezes, as nossas atitudes hoje são baseadas naquelas crenças que os nossos pais trouxeram pra gente, né? Então, assim, como os pais criam os filhos no quesito sexualidade, influencia muito. Eu tenho vários pacientes que não conversam com as mães, até hoje. Você imagina antigamente, na sua época, na minha época. Mas hoje as meninas adolescentes, tem muitas delas que não conversam com as mães sobre sexo. Que a mãe não dá essa abertura, não dá esse espaço. Tem medo de falar sobre isso, porque acha que vai estimular a pessoa a ter relação. Né? Então, muitas vezes, a falta de diálogo, a falta de lidar com desse assunto com a naturalidade, acaba influenciando na relação sexual ao longo da vida da paciente, né? A questão religiosa, de crenças religiosas, do sexo realmente ser considerado como algo pecaminoso, né? Então, a parte religiosa tem uma influência também, um peso, respeitando todas as crenças religiosas, mas muitas vezes tem um peso negativo sobre a sexualidade também. Então, tudo isso tem que ser trabalhado muitas vezes em análise. Então, se você conversa com a paciente e vê que mesmo fazendo a reposição hormonal, ela não tem uma melhora. É isso. Né, e continua com aquelas limitações, com aqueles bloqueios para a sexualidade, algo muito mais profundo, um aspecto emocional está envolvido. Então, ela tem que levar isso para a terapeuta dela, na análise, né, abordar a questão sexual na análise, para desfazer esses mitos e essas crenças negativas que ela carrega desde a infância até hoje. E as próprias experiências sexuais ao longo da vida também influenciam negativamente. Então, se ela teve escolhas erradas, acabou se envolvendo com pessoas que não valiam a pena, que não valorizavam fracassado, ela, com violência. Tudo isso influencia. Então, quanto mais a gente consegue elaborar psicologicamente tudo que a gente vive, menos o passado vai ter peso sobre o presente e menos peso sobre as nossas escolhas futuras. Então, essa parte da saúde emocional, ela é importante na nossa vida. Sim. Na sexualidade tem um peso, sobretudo, fundamental. Sim. Mas na nossa vida, de maneira geral, elaborar tudo que a gente teve de herança, tanto familiar, quanto religiosa, quanto social, cultural, né? Então, tem muitas coisas que não são muito adequadas, infelizmente. Não é tudo que a gente recebe, muitas vezes, dos nossos pais ou de pessoas que criaram a gente, nem tudo é verdade, nem tudo são verdades. A gente tem que desconstruir algumas verdades. Não tenha dúvida. Né? E só vai fazer isso com informação. Eu carrego isso comigo com a história do dinheiro. Né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que ouvi da minha adolescência que o dinheiro
era uma coisa infeliz, que o rico não vai para o céu. Sim. E aí transformava-se uma passagem da Bíblia, mais é possível passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino do céu. Falou, pô, então eu não vou para o céu, não é? Que o dinheiro traz desgraças, traz infelicidades. Então você passou uma adolescência toda acreditando nisso, e quando você começa a ganhar dinheiro, você não segura o dinheiro, você não administra bem o seu dinheiro, e passa uma vida inteira ganhando dinheiro, mas não administrando, quebrando várias vezes, se achando incompetente, quando na verdade isso está no subconsciente daquilo que foi ouvido na adolescência. Você não pode ser rico. Rico é mau, rico vai para o inferno. E assim, em nenhum momento, e eu sou cristão, sou católico praticante, em nenhum momento a Bíblia fala isso, né? Pelo contrário, a Bíblia fala várias vezes em prosperidade, né? Que os seus olhos, aquilo que te pertence até onde os seus olhos alcançam, e a Bíblia fala em muita prosperidade. Então eu imagino que essas crenças limitantes de cunho afetivo, de cunho sexual, etc, etc, etc. Então, por exemplo, você tocou no assunto lá da igreja católica e outras vertentes também, né? Por exemplo, com relação à masturbação, né? Então, masturbação é algo feio, que não deve ser feito. É pecado. É pecado, né? Só que a masturbação ela é importante para a mulher se conhecer. Como que a mulher vai falar para o marido que ela gosta que faça se ela não se conhece? Então, se tocar, se ver, se conhecer é importante na sexualidade da mulher. Né? O homem ele lida com a sexualidade de uma forma completamente diferente. Então, o homem ele tem as fantasias dele, ele olha a mulher com a roupa e já está imaginando ela pelada, ele tem os grupinhos que troca, conversa bobeira com os amigos, sim, muitas vezes vê filme pornográfico. Não estou falando que a mulher tem que ser igual ao homem, não é isso. Mas a sexualidade dele vai muito além do contato íntimo com a mulher. Então ele cultiva a sexualidade praticamente diariamente, se masturba também. A mulher muitas vezes ela acha pecado se masturbar, acha feio, não gosta de ver filmes porque muitas vezes o conteúdo é muito agressivo, né? Brutal. Dependendo. Então não gosta de ver, não gosta de ler nada sobre o assunto, não tem fantasias, não pensa sobre o sexo. E daí chega o esposo querendo ter relação, não vai surgir do nada o desejo. Precisa de um cultivo da sexualidade, entende? E a masturbação é um fator da questão religiosa, né? Influencia muito, que a pessoa tem medo de se tocar, tem vergonha. Então a hora que a gente vai orientar, a gente tem que tomar cuidado como falar. Porque muitas vezes aquilo é uma ofensa para a mulher. Olha. Porque foi uma crença adquirida de terceiros. Tem que ver se aquilo realmente faz sentido ou não na sua vida. Né? Se não fizer sentido, não vai te ajudar? Ok, a gente respeita. Mas se você tiver uma abertura, pode ser que te ajude. Até, vamos supor, no sexo oral. Então, às vezes, tem pacientes que falam, nossa, mas eu nunca consegui ter um orgasmo com sexo oral que meu marido faz. Ah, ele não sabe fazer. Mas eu pergunto, você já explicou para ele como que você gosta? Quando ele faz alguma coisa que você não gosta, você fala para ele? Tem um diálogo com relação ao sexo? Não tem. Então, o homem faz da mesma forma sempre, porque ele acha muitas vezes que ele está acertando. Doutora, e a mulher não fala. E a gente tem vergonha. Eu fico muito feliz quando a doutora entra nesse assunto com muita clareza, porque se a gente tratá-lo circundando, a gente não vai ajudá-la sem absolutamente nada. E a gente, é interessante quando, por exemplo, a mulher no ato sexual com o marido, imagina uma posição diferente, ela não toma a decisão de falar com você, eu quero de um jeito diferente agora, porque na cabecinha dela, ela pode achar que o marido esteja, da onde essa mulher tirou isso? Será que ela viu? Onde que ela viu? Que coisa estranha, quem que falou? Será que ela viu em algum lugar? Quer dizer, então, esse jogo aberto, eu acho maravilhoso que a doutora esteja falando sobre isso, porque isso precisa ser alertado. A gente está em 2023, não é? A gente está... Agora, acabei de ler uma notícia antes de começarmos o podcast, que o Papa está abençoando o primeiro casal homossexual da Igreja Católica. Então, há uma evolução, né? E quem somos ainda nós? Bem, né? Ainda bem, que ótimo. Porque qual é a capacidade que a gente tem de julgar alguém? Não é quem? Pela orientação sexual, imagina. Se o próprio Cristo não fazia os seus julgamentos, né? Imagina, então, as coisas, mas assim, falta muito. Então, a mulher quer uma posição diferente, ela quer conversar. Então, por exemplo, é muito raro a mulher falar para o marido, eu estou me masturbando. Fala, de onde você tirou isso? Tá maluco? E é isso, eu estou te contando um lado masculino. Tá maluca? Tá faltando alguma coisa para você em casa, para você? Você está se masturbando pensando em quem e tal. Vira! O que deveria ser normal
vira um problema. E você vê como é tudo falta de informação. Sim, e aí, diante desse primeiro impacto dessa notícia, que o marido fala, que é isso? Está faltando alguma coisa? Está fazendo isso por quê? Tal. Ao contrário dele ver isso como crescimento, como conhecimento, para benefício do casal, já começa a colocar a coisa na cabeça dela. Sim. Ao ver essa reação do marido, o que acontece? Ela fica inibida e não vai fazer de novo. Então isso é um problema. Deixa eu retroceder no tempo. Eu tenho uma filha de 17 anos. E se tem uma coisa que o homem teme muito, são as meninas, são as filhas. O homem é assim, não, vai pra rua, vai jogar bola, vai isso, menina, pelo amor de Deus, vou comprar uma espingarda para colocar atrás da porta, essas coisas todas. Imagino que a doutora atenda adolescentes, mulheres de 20 anos, 22, 23, 24. A gente vê uma reprogramação desses tabus ou uma mente um pouco mais liberada dessa nova geração que aí está? Existe uma mente mais liberada e até bem mais liberada, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Então eu oriento assim, sempre quando começou a ter a primeira menstruação, já levar a filha no ginecologista, para ir conversando, a gente vai dando algumas orientações, já pergunta sobre namoro, né? Bem desde cedo mesmo, né? Não esperar 17, 18 anos para levar no ginecologista. Porque a vida sexual das meninas hoje tem se iniciado muito cedo. Nossa. Então a gente tem que ter oportunidade de orientar elas antes de iniciar a vida sexual. Claro, para não ter gravidez indesejada, para não ter nenhuma doença transmitida por sexo, né? Mas assim, o ideal seria levá-las. Sua filha já foi no ginecologista? Já. Levá-las, né? Já como fui menstrua. levá-las. Que daí ela já vai criando um vínculo com o médico, sabe que ele está ali para o que ela pode contar, que ela pode contar com ele, né? Então, quando ela começar a namorar e ver que está com mais risco de ter relação sexual, então ela vai buscar informação para usar o anticoncepcional, como que usa a camisinha, né? Então, existe essa preocupação hoje em dia de uma vida sexual mais cedo. Eu tenho muitas pacientes ali de 14, de 15, que já iniciaram a vida sexual, né? Então, antigamente a gente fica assustado, como você ficou admirado, né? Mas antigamente as nossas avós, por exemplo, bisavós, elas casavam nessa idade. E porque tinham relação sexual casadas, era aceitável, estava tudo bem? A gente não julgava elas porque elas eram casadas, mas é a idade da descoberta sexual. Então a idade é muito semelhante a décadas. O que acontece é que antigamente elas casavam mais cedo para ter vida sexual. E hoje em dia é o contrário, elas casam bem mais tarde e acabam tendo atividades sexuais diversas, né? Então várias vezes ao longo da vida. Então a importância de ter orientação para não ter doenças, orientação com relação à vacina do HPV. Nós vamos falar sobre isso. Que é uma doença muito incidente, o HPV hoje em dia. Né? Então, assim, existe uma liberdade maior e até um questionamento muito precoce com relação ao orgasmo. Então, o que eu vejo das pacientes mais de 40, 50, elas começam a se questionar mais tardiamente. O porquê não ter orgasmo? Eu quero ter prazer. E eu não consigo. O que eu faço para ter prazer? Nessa geração das pacientes do climatério. Agora, as meninas adolescentes, muitas vezes no primeiro relacionamento, elas querem saber o porquê que elas não tiveram prazer, porque eu quero ter orgasmo, o que eu faço para ter orgasmo? Então, essa autorização para ter o prazer já mudou bastante. Essa realidade da nova geração das adolescentes está bem diferente. Essa busca do conhecimento e a busca do prazer, já com muitos anos antes do que antigamente as mulheres se permitiam, né? Eu converso isso abertamente com a minha filha, assim, abertamente, muito claramente, sobre tudo, sobre virgindade, sobre... Eu sou um pai bem moderno, eu converso tudo, isso é maravilhoso. Tudo aquilo que eu tenho de conhecimento como homem, eu passo para ela entender melhor como é, inclusive com o namorado. Pai, você faz parte, é normal, calma, é menino, homem é assim. E, enfim, tudo desde cedo eu converso muito com ela. Olha, o dia que você for perder a sua virgindade, perca com alguém muito especial que cuide de você pelo menos. Talvez não seja o grande amor da sua vida e não seja o único amor da sua vida, mas que ele te trate com respeito, com carinho, etc. Eu sempre conversei isso de maneira aquilo que eu costumo aberta. falar também, né, para as pacientes, para as adolescentes. Aí elas muitas vezes têm esse julgamento de que o homem não presta, o homem só quer saber de sexo. Então muitas vezes é como a mulher se posiciona no relacionamento, né?
quem ela permite se aproximar, para quem que ela vai se entregar, isso que você falou. Então, eu oriento muito na consulta. Então, observa o comportamento da pessoa, tenta estabelecer um vínculo afetivo primeiro, antes de você se entregar sexualmente. Porque hoje a gente percebe que não tem muito vínculo e as pessoas já estão se entregando. Não é questão de julgamento de certo ou errado, mas a mulher, por mais moderna que ela acha que ela seja, ela sofre. Ela quer que a pessoa ligue no dia seguinte, ela quer continuar namorando, não mandou mensagem, ela fica angustiada, fica deprimida. Então, assim, esse cuidado na escolha da primeira relação, que também é a relação que vai impactar nas demais, é um cuidado que precisa existir, né? Então, que maravilhoso que você tem essa abertura com a sua filha. Total, com todos os meus filhos. Porque isso faz muita diferença. Com todos os meus filhos. Ter um espaço para fala, né? Abertura e espaço para fala. Porque eu pergunto muitas vezes para as pacientes se elas contaram para as mães e para os pais, se tiveram relação, né? Muitas não contam. Mas por que você não contou para sua mãe? Porque minha mãe nunca nem falou sobre isso comigo. Olha isso. Eu não tenho espaço, eu não tenho abertura. Então, essa abertura sua é maravilhosa. Porque quando provavelmente estiver se aproximando, ou para você, ou para a mãe dela, enfim, ela vai ter um lugar aonde recorrer ali para ter orientação. Você não pode fechar a porta. Sim. Se nesses assuntos você diz, não quero conversar com você sobre isso, ela não te procurará mais para conversar. Sim, então, justamente. esteja aberta. A conversa, o primeiro beijo que ela deu foi para mim, que ela contou, pai, beijei. Então, é muito legal. Doutora, eu quero me posicionar antes de fazer essa pergunta para você, porque alguém vai me achar machista. E não sou. A figura da mulher na minha vida, ela sempre foi de liderança dentro da minha casa. A minha avó era matriarcona. E lá, nos seus 90 anos, queria pegar pelo pescoço as filhas de 60. Né? Então, a figura da mulher na minha vida, ela sempre foi muito forte. Da minha avó, da minha mãe. Quando eu me caso e não sou mais casado, sou divorciado, isso se transfere. Então, quem cuidava do dinheiro da casa na época da minha avó? Quem cuidava era minha avó. Quem cuidava da administração da casa do meu pai, a minha mãe. Quando eu me casei, eu transferi isso, não é? Para aqui também. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, e já dizendo que, para mim, o lugar da mulher é exatamente onde ela quiser. E eu não tenho nenhum problema com relação a machismo, feminismo, porque a figura da mulher sempre foi muito forte na minha vida, sempre. Mas a doutora não acha que, de maneira geral, a mídia está empoderando tanto a mulher que ela incorpora isso e, de repente, ela não quer falar sobre as suas fragilidades? Sim, sim. Não, porque a mulher pode, porque a mulher tem, porque a mulher consegue, porque a mulher... E a mulher é um ser humano como o homem. Chega uma hora que a gente apaga e tem uma hora que a gente fala, pelo amor de Deus, eu quero sair de férias, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu não quero... De maneira geral, você não acha que eu não vou dizer um exagero, mas não há um empoderamento de que a mulher pode, que a mulher faz, e que ela incorpora isso, se eu não posso cair, e ela é um ser humano, e ela vai... Sim. Você vê isso? Vejo muito isso. Como se a fragilidade e a vulnerabilidade da mulher... enfraquecesse ela. Fosse um defeito, né? Fosse algo inaceitável. Mas nós mulheres, a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade é o que dá abertura para os vínculos afetivos. Né? E o que dá abertura para você também ser ajudada, né? Porque se você quer fazer tudo o tempo todo, vai chegar num momento que você vai ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a gente não dá conta. E é tão bom quando você consegue dividir as funções dentro da própria casa, né? Falando de uma forma mais, não feminista, mas uma forma mais equilibrada, porque as mulheres também trabalham, também chegam cansadas, né? Então, é tão bom quando você permite que o seu marido te ajude também em alguns aspectos, que você se coloque como alguém que precisa de ajuda. Então, a fragilidade, ela é muito importante. E até para o homem não se sentir inibido, senão daqui a pouco o homem vai achar, qual que é meu papel aqui? Se ela faz tudo sozinha, ela resolve tudo sozinha, e o meu papel nesse casamento? Eu sirvo para quê? Muitas vezes o homem, antigamente, ele era o provedor. Pagava as contas. Hoje as mulheres são provedoras também. E o papel do homem nessa relação? Então, esse posicionamento muito agressivo e muito mais masculinizado da mulher inibe, de uma certa forma, o papel do homem na sociedade. Afasta, muitas vezes, o homem da mulher, entende? Então, assim,
A fragilidade e a vulnerabilidade é algo lindo, maravilhoso. Somos humanos, ninguém é perfeito, ninguém é capaz de dar conta de tudo o tempo todo. É tão bom você repousar com alguém te ajudando. Esse lugar que você resolve tudo, que você faz tudo sozinha, o preço que a gente paga é muito alto. Então, o número de pessoas, de pacientes que eu tenho mesmo, com crise de ansiedade, com transtorno do pânico, é altíssimo. Porque está na linha de pensamento que eu tenho que ser forte, eu não posso ser frágil, eu não posso mostrar que eu tenho minhas necessidades, eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro. E que também eu erro nos meus projetos profissionais, sim. erro nos meus projetos familiares. Bom que a gente erra. Porque você só aprende diante do erro. Sim. Doutor, eu digo uma frase sempre, desde também na minha família, ninguém aprende nada na praia tomando água de coco debaixo de um guarda-sol. A senhora aprende o quê? Nessa hora, nada. Mas você aprende diante das dificuldades, da escassez, da necessidade. Aí você aprende a economizar, aprende a tocar a sua vida de uma maneira diferente. E esse empoderamento que a gente fala, que eu acho que é um exagero nisso, e a doutora, com toda a sua experiência como ginecologista, me confirma, é do homem olhar e dizer, não, minha mulher é tão forte que ela não precisa de nada, minha mulher está bem resolvida. Ela precisa do quê de mim? Né? Sua mulher vai precisar do quê se ela faz tudo? Se ela toma conta da casa, se ela, não sei, né? Na época, os papéis como vocês dividiram. Mas se a mulher faz tudo, o homem vai fazer o quê então na relação? Então, assim, a gente precisa dar um espaço para o homem. Não precisa ser tão igual ou melhor do que o homem. A gente está nessa vida para disputar quem é melhor e quem não é. O ideal é que a gente consiga ter relações funcionais e saudáveis. Esse é o objetivo, né, da nossa existência humana. A gente veio aqui para amar e ser amado. O nosso objetivo de existir, na minha concepção como pessoa e como ginecologista, a gente veio para amar e ser amado. Agora, se você não permite mostrar a sua fragilidade, em que momento que vai entrar o amor? Então, nem do amor você precisa, você dá conta de tudo tão bem sozinha, autossuficiente, que nem o amor você precisa. E na verdade, com o tempo, essa conta não vai fechar. Não fecha. Essa dor, essa necessidade, esse vazio pode vir ali na frente quando talvez já seja tarde para um dos lados. Com certeza. Voltar a falar um pouco da clínica Climaterium, que eu me encanto com a clínica, eu queria que tivesse algo para homem parecido, porque imagine uma clínica que pode detectar, através da sua inteligência artificial, mais de 72 doenças prováveis que você pode ter. Não é? Que sensacional. Eu gostaria que tivesse uma clínica de homens cuidando disso. Como é que é esse processo da clínica Climaterium, onde ela tem esse equipamento, quer dizer, o que hoje é uma grande novidade para o mercado, a clínica Climaterium já utiliza a inteligência artificial trazida da Europa na época pelo Dr. Odilon. Então, no que pode ajudar, doutor, esses equipamentos? Então, o homem também tem espaço, tá? A Climaterium ela é mais focada para o período do climatério, atende as mulheres, mas também atendem homens. Nós atendemos os homens também. E lá a gente consegue fazer esse exame, que é a ultrassonografia, né? Um exame que, através da inteligência artificial, consegue prevenir com anos de antecedência se, por exemplo, você tem uma chance maior de ter osteoporose, que é o nosso foco principal, né? Então, pelas alterações do exame, a gente consegue orientar os hábitos de vida, alimentação, atividade física, tudo que deve ou não ser ingerido, fazer um rastreamento dos medicamentos que você usa que talvez possam atrapalhar na sua massa óssea. Então, essa avaliação, principalmente focada na osteoporose, na prevenção da osteoporose, em Ribeirão nós somos pioneiros, não Ribeirão, no Brasil. Sim. A gente é pioneiro nessa área, e não só para mulheres, para homens também. Então, é um processo que a gente consegue identificar quase que 72... Com muito tempo. São um exame que a gente consegue fazer a partir de 4 anos de idade, né? Então, não é só a densitometria óssea convencional que faz depois dos 60, 60 e poucos. Então, é um exame muito simples, objetivo, simples no sentido de ser rápido, mas que usa a tecnologia daquele robozinho que rastreou o solo de Marte, que é o Sujoné. Então, existe essa inteligência artificial acoplada ao exame. Mas mesmo quem tenha 50 anos, 45, 47, pode fazer, levando em consideração que a gente está chegando nos 80 anos. Sim, sim. Então, a prevenção é muito importante. Muitas vezes as pacientes têm uma saúde maravilhosa, mas tem uma osteoporose e, de repente, tem uma fratura no fêmur, começam a andar de cadeira de roda, tem um risco de embolia pulmonar, risco de vida. Então, muitas vezes as pessoas pensam muito em na prevenção da pressão alta, que é a hipertensão, na prevenção do colesterol, da diabetes, esquecem de prevenir a osteoporose. Eu tenho muitas pacientes que passam com outros ginecologistas, hoje mesmo atende várias, e que não fizeram a densitometria nunca na vida.
Então, a densitometria óssea é um exame muito importante. E esse exame que a gente faz na clínica, que é a osteossonografia, é um exame de prevenção, principalmente com relação à osteoporose, e que a gente consegue orientar e prevenir com anos de antecedência. Para você ter uma velhice saudável, né? Não passar uma velhice numa cadeira de roda dependente, sem sua autonomia, né? Para ir e vir. Então, perder a autonomia é muito triste. É, muito triste. Doutora, vamos falar sobre vacinação de HPV? Vamos. Porque esse é um assunto extremamente importante e que eu vou falar pelo povo brasileiro. Dizem que o povo latino é assim, mas que a gente só toma a vacina da Covid quando tem muita gente morrendo de Covid, né? Mas que a gente a gente vê aí o governo toda hora com imensas campanhas de vacinação para um dia tal e o resultado disso atingiu 28% da população, atingiu 22%, atingiu 18%, quer dizer, nunca é um número satisfatório, porque o brasileiro parece que não gosta muito de tomar vacina, ou porque dói, ou porque não sei o quê, porque se eu tomar a vacina do Covid eu vou morrer, como muitos morreram, etc. Não vou tomar do HPV, porque Como é que está esse processo de vacinação de HPV no Brasil? Teve uma época, uns 3 anos atrás, que muitas mães tiveram resistência a aplicar essa vacina nas filhas, né? Então, o foco do governo, principalmente, é entre 8 e 14 anos. Então, a vacinação de graça, né, nos postos de saúde, está disponibilizada para essa faixa etária das mulheres, entre 8 e 14. Mas teve uma época que as mães ficaram com medo de dar efeitos colaterais, principalmente com relação à força dos membros inferiores. Tiveram 2 casos em Campinas que foram bem preocupantes, mas depois não confirmaram a associação com a vacina. Mas isso já mudou muito. Então, as pacientes voltaram a tomar as vacinas, que a vacina é muito importante, né? Só para você ter uma ideia em termos de estatística, de todas as mulheres, 80%, mais de 80% delas vai entrar em contato com o vírus HPV pelo menos uma vez na vida. Então, a chance de você ser contaminado é muito grande. E a vacina tem uma proteção muito alta. Então, se a gente consegue fazer nessa fase da adolescência, que é a fase que mais cria anticorpos, é o ideal. Mas se passou dessa fase e não foi feita a vacina, pode ser feita ao longo da vida, em bula até 45 anos. Então, mesmo que seja uma moça de 20, 25, 30, dá para fazer a vacinação ainda. Então, a vacina é uma forma de você prevenir contra lesões que o HPV causa e contra um câncer que, se você não trata, não acompanha com ginecologista, você pode vir a ter um câncer do colo do útero. Olha isso. Né? E eu queria que você falasse mais dos danos causados com HPV. O que ele pode causar? O que ele pode ocasionar? Então, as verrugas genitais, que é o mais comum, né? Então, essas verrugas externas ali na vulva. Lesões no colo do útero. Então, desde lesões muito simples, que uma simples cauterização você resolve, como o câncer mesmo do colo do útero, que pode ser desde um câncer mais in situ, que a gente fala que é mais localizado, como um câncer invasivo, que pode dar metástase para outras regiões do corpo. Então, tem desde de uma lesão mais simples, que é a verruguinha, até da mais complexa, que é um carcinoma microinvasor. Então, se você consegue fazer o acompanhamento anual com o ginecologista, você não vai chegar a ter um câncer. Né? Agora, se você conseguir fazer a vacina, melhor ainda, né? Porque daí a chance de ter o câncer diminui em 90%. Eu queria saber do percentual de diminuição de risco. Essa vacina que saiu agora no mercado, chama Gardasil 9, que é a nona valente, protege contra 90% da infecção por HPV. Né? Então, aqui o governo disponibiliza ainda uma mais antiga, que chama quadrivalente. E o que tem na rede privada é a nona valente, então é uma proteção um pouco maior. Né? Tá, vamos voltar a falar da clínica, porque me encanta. Quais são os tipos de serviços que a clínica oferece? A gente falou agora da inteligência artificial. Quais são os demais serviços que a clínica Climatério em Ribeirão Preto oferece? A gente faz os exames laboratoriais, né, os exames de sangue. Então, desde exames simples de bioquímica, glicemia, hemograma, a parte toda hormonal, as vitaminas. Então, a parte de exames genéticos, né, para ver se tem risco de câncer de mama, de ovário. Então, tem uma gama bem grande de exames de sangue laboratoriais. Os de imagem, que são os ultrassons. Então, ultrassom, tem as mamografias, tem a mamografia, aliás, a densitometria óssea. E os exames da parte toda cardiológica, né, eletrocardiograma, teste ergométrico, o mapa de pressão, o ecocardiograma. Então, os exames cardiológicos também a gente oferece. Então, nesse período do climatério, toda a rotina que a gente pede de exames para as mulheres, a gente consegue fazer na clínica. Inclusive, o nosso diferencial é que a gente consegue fazer no mesmo período. Tá. Então, por exemplo, a paciente da região de Ribeirão, ela liga e fala, olha, eu quero marcar meus exames no mesmo período da consulta. Então, ela vai lá no período da manhã, já vai em jejum,
já colhe o sangue, já faz mamografia, já faz ultrassom, faz a densitometria, consulta. Então, ela otimiza o tempo. Então, num períodozinho, ela faz todos os exames. Coisa que se ela tivesse que fazer um ultrassom numa outra clínica, uma mamografia na outra, ela ia perder 5 dias na semana para fazer a rotina inteira, né? Então, a gente oferece todos os exames no mesmo local e no mesmo período, inclusive. Tá. A gente falou, voltando a falar do climatério, as pessoas falam muito em menopausa, né? Não, sim. Não falam em climatério, né? É como se o período de climatério, talvez por ouvirmos durante tantos anos, fosse menopausa, as pessoas, o que é climatério, etc. Tal. Que tipo de exame podem ser detectados, né? A gente sabe que ele é um período que começa de 45 a 47 anos, se estende até 65, podendo se estender um pouco mais. As mulheres procuram isso voluntariamente ou elas procuram diante de algum sinal no corpo, no organismo? Das duas formas, procuram voluntariamente, porque querem saber se estão se aproximando da menopausa ou não, né? Mas por volta de 40 anos a gente consegue fazer a dosagem dos hormônios já, né? Que é o FSH, o estradiol e a testosterona. Então, esses tanto hormônios femininos quanto masculinos, a gente já consegue fazer esse rastreamento para saber que, mesmo até antes de ter algum sintoma, se a pessoa já tem alguma alteração hormonal. Mas o sintoma mais comum e mais frequente que chama a atenção e que leva a mulher ao ginecologista são os fogachos. Que é aquele calor que vem no pescoço e no rosto e vai embora. Eu ia te perguntar qual é o gatilho que leva a mulher. Mas é o fogacho. É isso. Mas não é o único sintoma, né? Então, alteração do sono, o paciente começa a ter insônia, alterações do humor, como eu já pontuei, de ficar mais irritada e nervosa, né? Então, tem várias outras queixas que as pacientes acabam tendo que as levam a fazer os exames de hormônio. Mas o mais comum mesmo são as ondas de calor, são os fogachos. E a gente consegue fazer esse rastreamento a partir... Em qualquer idade dá para fazer, mas em geral a gente pede mais depois dos 40. Qual é a maior incidência de câncer nas mulheres, doutora, hoje? Maior incidência ainda é o útero, é a mama, talvez? Qual é o maior volume de câncer detectado? A mama ainda está muito frequente. A gente tem visto cada vez mais pessoas jovens, né? Isso está muito preocupante. Então, assim, a gente tem as diretrizes que a gente segue de pedir mamografia pelo Ministério da Saúde, mas eu mesmo, na nossa prática clínica, eu até acabo antecipando e pedindo a mamografia. Já com 35 anos eu já peço a primeira mamografia. Então, infelizmente, a gente tem acompanhado vários casos de pessoas jovens, até antes dos 40, com câncer de mama. Tem alguma ligação com o modo de vida de hoje? Alimentação, sedentarismo, estresse? A ingestão de álcool, estresse. Muitas mulheres que não engravidaram. Então, o fato de não gestar é um fator de risco também. De não amamentar, a amamentação diminui o risco do câncer de mama. Né? Então, pessoas obesas, o peso, né? Tem muita incidência muito alta de obesidade. Então, a obesidade, o álcool, o fato de não gestar, de não amamentar, fatores ambientais, então, dependendo da profissão da pessoa, se ela trabalha com radiação, algum elemento químico. Então, tem muitas coisas que acabam influenciando e tem o fator hereditário genético, né? Que também tem como a gente rastrear. Tem exames de sangue que a gente consegue ver se a pessoa tem uma tendência maior a desenvolver o câncer ou não. Tem algum tipo de câncer que tem surgido que possa causar preocupação nas mulheres? Agora, recentemente, nós temos um portal chamado W+, em que há uma preocupação em que o governo deve fazer uma campanha imediatamente por conta dessas ondas de calor que o Brasil e o mundo vem sofrendo, que isso não vai mudar daqui para frente, mas que os governos possam realizar campanhas como de vacinação, etc., para informar as pessoas sobre os perigos dos danos solares, tipo, o de sempre, não permanecer das 10 às 16 nas ruas, evitar sair, etc. Tal. Tem algum tipo de câncer que tem surgido nas mulheres ultimamente, por algum motivo, doutora? Não, sempre existiu, né? Que é o câncer de pele mesmo, e com a incidência dos raios solares nessa fase mesmo que você falou, nesse período do dia, né, que é das 10 às 3 horas da tarde, né, como a incidência dos raios ultravioletas é maior, aumenta a incidência se a pessoa se expõe mais. Então, normalmente o ginecologista fala, toma sol para produzir a vitamina D, e o dermatologista fala, não toma sol porque pode ocasionar o câncer de pele. Então, existe ainda uma controvérsia se deve ou não tomar sol. O que eu falo normalmente para as pessoas, fazer a dosagem das vitaminas, né, ver se falta alguma vitamina, se necessário usar a vitamina de uso contínuo para não precisar da exposição solar para produzir a vitamina D, entende? Mas assim, em termos de câncer mesmo, é mais o câncer de pele, que o sol e o calor acabam influenciando, né? Tá acabando.
Foi rápido, Foi né? rapidinho. A doutora achou que seria bastante tempo, estamos com 59 minutos e 32, e a gente veio aqui para falar desse período de climatério. Um podcast só não vai dar para a gente falar tudo. A doutora vai precisar voltar para a gente poder tocar em mais outros assuntos. Eu adorei a conversa porque a gente entrou nessa parte sexual das mulheres e dos homens que ainda continua muito carregada de tabu, que ainda desfaz famílias, que ainda atrapalha o crescimento e a evolução dos filhos, não é? Que não ouve a mãe falando abertamente sobre sexualidade, não é? E o pai, de maneira geral, também não explica com detalhes. O pai só passa por cima. Não, filho, tem que ir lá, tem que perder sua virgindade com 14 anos. Aí quando você tem uma filha, você fala, peraí, né? Quando você tem um menino, não, você tem que pegar todo mundo. Aí você tem uma filha, você fala, bom, agora eu tenho uma filha, né? Agora, não. Os homens brincam, agora eu sou fornecedor também, né? Uma brincadeira dos homens. Mas se eu estou entendendo, e a doutora... Gostaria muito que a doutora voltasse. Com minha última pergunta, a gente entendeu claramente que esse período de climatério ou de menopausa, que é apenas o início, mas que as pessoas chamam o período todo, ele é hormonal. Mas para quem não chegou nesse período, né, eu estou falando da mulher de 30 anos, que está ativa no mercado, com os seus compromissos, as suas gerências, as suas gestões de pessoas, que hoje é o mais difícil. Gestar pessoas está muito difícil. Existe reposição hormonal para estas mulheres de 28, de 30? Porque quando a gente fala em reposição hormonal a partir dos 47, 50, também me parece uma crença limitante, não é? Existe esta reposição hormonal? Mulher, eu estou cansado, estou estressada, não aguento mais, não aguento meu chefe, não aguento isso, não aguento aquilo. Eu quero parar, quero descer. Existe a reposição hormonal para 29 anos, 30 anos, 35, 36, com a mulher hiperativa no mercado? Se realmente ela tiver alguma deficiência hormonal, existe. E há Então, problema. se você fizer um diagnóstico que falta algum hormônio, mesmo mais precocemente, a gente pode fazer reposição. Mas o que normalmente acontece, por exemplo, o uso do anticoncepcional. Então, as pacientes usam anticoncepcionais por anos ao longo da vida. O anticoncepcional ele pode inibir o hormônio masculino. Pode inibir, não, ele reduz o hormônio masculino, que é a testosterona livre. Então, muitas vezes, a gente vai fazer a dosagem do hormônio e está abaixo não porque ela tem algum problema, alguma doença, mas porque ela está usando um medicamento que influencia. Então, existe uma onda hoje de usar testosterona para tudo, mas nesse caso especificamente, que é muito comum na nossa prática clínica, não está indicado você usar a testosterona, você tem que suspender o anticoncepcional para voltar a produzir a testosterona endógena. Então, não é necessário né? Então, não tomar, é usado. basta... Então, porque a pessoa não tem uma doença, ela não tem uma deficiência. Reduzir os níveis pelo uso do medicamento, né? Então, assim, primeiro tem que ser feito um diagnóstico. Então, se existe o diagnóstico de alguma deficiência de produção de hormônio, a gente pode até repor. Mas dificilmente nessa idade, 20, 30, 35, muito difícil ter falta de hormônio nessa fase. O que elimina hormônio do corpo, doutora? É a própria idade? A gente, com o tempo, vai perdendo hormônios? Ou existe alguma coisa que antes do tempo o diminua? Os órgãos, eles vão envelhecendo e vão deixando de produzir. Né? Então, o hormônio ele começa a ser produzido lá na hipófise, que é uma glândula no cérebro, que manda estímulo para o ovário produzir, por exemplo, estradiol. Então, com o tempo, essa produção diminui, o ovário produz menos estradiol, que quando a mulher entra realmente no climatério e tem a menopausa. Então, é envelhecimento natural dos órgãos. Tá. Né? Que então, por isso é fundamental a reposição hormonal. Se tiver indicação... O paciente está com vários sintomas, tem várias queixas, mas não tem nenhuma contraindicação, a gente pode usar. Então, tem que ter o cuidado se a paciente tem algum fator ou familiar ou pessoal que contraindique o uso do hormônio. Então, não é assim, sair receitando para todo mundo. Tá. Tem pessoas que têm indicação, outras não. Eu não posso sair desse podcast sem duas perguntas. Vou pedir até para a produção me dar mais tempo. A gente está falando em reposição e há uma avalanche nas redes sociais sobre complementação vitamínica. K2, né? Eu, por exemplo, que já não sou mais um garotinho, tomo lá o meu ômega 3, eu tomo lá o K2, eu tomo lá creatina, eu tomo lá coenzima 10, etc. Tal. Mas eu vejo uma avalanche disso. Olha, atenção, você, 3 complexos vitamínicos que você não pode deixar de tomar na sua vida. Aí você abre o teu Instagram, 10 não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Entra na mesma questão. Como é que é isso? Mas assim, de repente, não, eu vou tomar porque eu acho que o cara tá falando que eu preciso ter. Entra na mesma questão, tem que fazer um diagnóstico. Sim. Tem que fazer a dosagem das vitaminas primeiro. Isso. Ver se está faltando realmente alguma delas. Não, vitamina D. Por exemplo, a creatina, que está muito em alta agora, que é um aminoácido, para quem está treinando, por exemplo, você faz academia, quer ganhar massa magra, ela ajuda no ganho de massa magra. Antigamente era mais o whey, né? Whey protein, todo mundo tomava. Agora a moda é a creatina. Ajuda no ganho de massa magra, no desempenho do treino. Ela é importante, mas o ideal é que você faça o acompanhamento. Ou com o nutrólogo, ou com o nutricionista, para ver qual que é a sua ingestão de proteína por dia, se a quantidade de aminoácidos que você ingere já é suficiente para a sua necessidade diária. Porque se já for suficiente, não tem necessidade de você suplementar. E aí pode criar um problema pelo excesso. Suplemento, se for necessário. Né? Então a K2, por exemplo, né? A K2 é muito usado com cálcio. Então o cálcio, o magnésio, a K2 e a D. Então a K2 ela previne que o cálcio acumule nas paredes das artérias. Então se você tem uma ingestão de cálcio que é uma ingestão adequada, e está tomando um suplemento de cálcio, que é uma dosagem fisiológica, a vitamina K2 vai te ajudar a prevenir essas placas. Mas se você não tem a necessidade, você faz os exames de sangue, faz os exames de imagem, a sua nutrição, a sua ingestão está adequada, você não vai precisar tomar um suplemento de cálcio, por exemplo, e associar a K2. Então, primeiro tem que fazer um diagnóstico, como tudo, né? Você não vai se automedicar. Você tem que ver qual é a real necessidade de tudo que você está tomando, entendeu? Último assunto. Se eu sair desse programa sem tocar nesse assunto, eu vou ser xingado pelas mulheres. Cabelo, né? As mulheres começam a perder cabelo, elas enlouquecem. Elas enlouquecem, assim. Meu cabelo está caindo, etc. Tal. A queda de cabelo é normal. Quantos fios de cabelo perdendo por dia? Quem diga 120, 150, etc. A partir de que momento as mulheres começam a perder cabelos e que tipo de reposição ela pode fazer além da hormonal? Então o rastreamento das vitaminas é muito importante. Então ver como está a ferritina, ver como está a vitamina D, o zinco. Então várias vitaminas a gente faz a dosagem delas para ver se falta alguma para poder fazer a reposição, né? Então não só as vitaminas, mas o colágeno, né? Com a idade o colágeno vai diminuindo. Então a falta do colágeno também pode dar queda de cabelo. A parte hormonal, como a gente vem comentando aqui do climatério também. Então, assim, nessa fase do climatério, a queda de cabelo é muito comum, mas pelo aspecto hormonal. Mas tem outros vários fatores. Então, de repente, a paciente teve um Covid e está com uma queda de cabelo intensa após o Covid, ou teve uma dengue, também pode dar queda de cabelo. Ou se submeteu a uma cirurgia bariátrica, que os níveis de vitamina estão muito baixos. Então, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar isoladamente. Mas, de maneira geral, são as vitaminas, a parte hormonal e o colágeno. São as coisas que a gente tem que estar focando para ajudar a mulher nessa queda. E também tem o fator emocional. De estresse. Muitas vezes você investiga tudo, não acha nada e é o estresse. Tem fator genético. Às vezes a pessoa tem alopecia androgenética, às vezes a mãe tem alopecia, a avó tem... E ela acaba desenvolvendo também. Também tem o caráter hereditário. Mas, de uma forma geral, são essas substâncias que a gente precisa investigar. Entre mitos e verdades, aquela história de começar a tomar colágeno com 25, 26 anos, então não me parece viável, a não ser que haja uma investigação e a necessidade de... Após os 30, normalmente a gente já começa a perder. Então, tem estudo que mostra que o uso do colágeno melhora a elasticidade, a hidratação da pele. Só que assim, não é que você vai tomar um tempo definido, você vai ter que tomar a vida inteira. Porque conforme a gente vai envelhecendo, vai produzindo perdendo menos colágeno. Mas pode usar. Eu passo bastante colágeno. Eu gosto muito. Tem um resultado muito bom. Doutora, eu quero muito te agradecer, porque foi um podcast com muita informação. A gente vai divulgar muito esse podcast, porque são informações riquíssimas. Infelizmente, a gente não tem esse tipo de informação na televisão. Talvez não gere audiência, mas deveria gerar. Né? Porque nós estamos falando de um momento onde daqui a pouquinho a população da melhor idade será a maior do país. Sim. E que esse tipo de cuidado, esse tipo de informação será ainda mais necessário e mais importante. Quero te agradecer por estar conosco. Não deu para falar tudo. Eu estou indo embora daqui com umas 8, 9 perguntas, mas a farei numa próxima oportunidade. Com certeza, teremos mais oportunidades. Quero parabenizá-la pela clínica. Muito obrigada. Um abraço ao seu pai, a gente adora ele.
Quando ele vem aqui, a gente se diverte muito. Parabéns à Clínica Climaterium por ter um podcast, porque realmente precisa ter uma hora para contar esse histórico, contar as causas, contar a possibilidade de curas, que a gente não conseguiria isso de maneira nenhuma. Então, parabéns a vocês pela ideia de ter um podcast, porque não é só uma divulgação do trabalho de vocês, ou só uma divulgação da Clínica Climaterium, mas é uma prestação de serviço valiosíssima, onde os valores materiais estão muito, infelizmente, acima dos valores humanos, não é? E a gente está vivendo um momento, talvez algumas empresas já estejam atendendo a isso, outras não, que é um negócio simplesinho, uma palavrinha simples, que é humanização. Não é? A gente precisa humanizar mais a informação, sem rodeios, de maneira direta. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Estarei aqui nos próximos podcasts novamente e estou à disposição para o que você precisar. Se quiser dar uma passadinha lá na Climaterium, fazer uma visita para nós e fazer o seu exame para ver como que está a sua massa óssea, ver se você tem risco de osteoporose ou não, para a gente poder te orientar também. Pois é, eu não sabia. Fica o convite para você. Pois é, eu não sabia que também atendia homens, fico feliz com isso. Tá bom? Obrigada. Gente, olha, que podcast incrível esse, hein? Eu tenho certeza que você vai gostar. Esse é o número 3, o podcast número 3 da Clínica Climaterium. Aproveite, mostre esse programa para sua mãe, para sua tia, para sua avó e para você também, que tem 30 anos, 35, 40 anos. A iniciativa é da Clínica Climaterium, onde ela objetiva humanizar a informação. Claro que ela tem a clínica, e é exatamente a clínica que vai te ajudar na dosagem de hormônios, entender como é que eles estão, mas, sobretudo, a Clínica Climaterium está muito preocupada com a informação, para que você tenha vida, para que você tenha vida feliz, para que você tenha longevidade, não é? Quanto mais a gente se cuida. Estamos numa geração que muito provavelmente vai passar dos 80 anos, né? A minha, quem vem lá atrás vai passar de 100 anos. Nós temos aí uma parte da população que já nasceu há 5 anos que vai passar dos 100 anos. Aproveite esse podcast, estará no YouTube da Clínica Climaterium e também do nosso podcast, o Grandes Nomes, Grandes Marcas. Até a próxima, muito obrigado e não deixe de assistir e divulgar esse podcast que você acabou de ver e ouvir. Clínica Climaterium, valorizando cada vez mais você, mulher, cada vez mais preocupada com você.